E aí pessoal, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro, semana da independência, dia 7, tá chegando quinta-feira agora, não é? Data que outrora já foi muito comemorada pelos brasileiros. É só ver o que foi no ano passado. As ruas literalmente tomadas por dezenas e dezenas de milhões de brasileiros, Brasil afora, para comemorar a nossa democracia, a nossa liberdade ou a nossa libertação, né? Realmente foi muito bonito de ver. Coisa que lamentavelmente não parece que vai se repetir esse ano, porque já cresce nas redes sociais um movimento de fique em casa no próximo dia 7. E desde já eu quero saber a sua opinião e o que você pretende fazer na próxima quinta-feira. Você pretende sair às ruas ou ficar em casa? Coloque aí nos comentários. Eu particularmente pretendo ficar em casa, porque na minha opinião, cada um tem a sua, não tem o que se comemorar. Não é uma data comemorativa, pelo menos esse ano, né? A gente está cada vez mais longe de liberdade, tá? Essa é que é a questão, de independência. Muito pelo contrário, o desgoverno que está aí quer cada vez mais tirar a liberdade das pessoas, quer cada vez mais colocar o Estado controlando a vida das pessoas. E isso nada tem a ver com independência, com liberdade e tudo mais. Mas é triste ver a situação das nossas Forças Armadas, porque quando se fala em 7 de setembro, em independência, talvez a data mais importante do Brasil, né, e de qualquer país democrático, que é a sua independência, a sua libertação, a gente se lembra também automaticamente de Forças Armadas, porque todo ano a gente tinha ali aquela data cívica, né, aquela data comemorativa, que era bonito de ver. Eu acordava cedinho, cara, para ver ali o desfile de 7 de setembro, dos militares e também de outras instituições, não só de Brasília, mas acontece em vários municípios Brasil afora, em milhares de municípios, né? Então realmente muita gente gostava de ver, de acompanhar e tudo mais. Esse ano parece que a coisa vai ser diferente, porque as nossas Forças Armadas estão cada vez mais, e pelas pessoas erradas, né, dentro do próprio desgoverno, desmoralizadas, né? E é triste ver que parece que tem algo obscuro em curso, envolvendo as Forças Armadas e outras instituições, né? É aquela velha tática, dividir para conquistar. Parece que é o que está acontecendo. Algo muito grave, meus amigos. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo e deixem o seu like aí embaixo desde já, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Veja só. Bomba, militares estão investigando se Polícia Federal está usando operações em dias estratégicos para manchar a imagem das Forças Armadas, né? Então toda aquela situação, desde o ano passado, tem desgastado a imagem das Forças Armadas junto à população. E óbvio, né? O Lula, o PT, enfim, toda essa gente aí nunca gostou de militares, né? Tudo que essa gente repudia é lei, ordem, militares, polícia, né? É por isso que eles fomentam políticas para bandidos, defendem bandidos, apoiam leis que minimizam e vitimizam os bandidos. Essa é que é a questão, né? Mas o que está em curso é realmente algo muito preocupante, né? Porque eles estão aí, de certa forma, colocando uma instituição contra a outra, né? É isso que indiretamente eu vejo acontecer, veja só. O avanço das investigações contra militares ampliou o mal-estar entre integrantes das Forças Armadas com a Polícia Federal, instituições que já protagonizaram episódios de desconfiança mútua desde a transição de governo, né? Então, generais da cúpula do Exército viram na coincidência de datas das operações que atingiram fardados e dias de festividades da Força uma possível ação dos policiais para ofuscá-los. Eles reclamam, sob reserva, que todas as datas de destaque do Exército até agosto foram marcadas por operações da Polícia Federal. Integrantes da Polícia Federal rechaçam que tenha havido qualquer intenção nesses atos, além do mero cumprimento de decisões baseadas em achados de investigações, e dizem que a avaliação não passa de teoria da conspiração. E aí fica aquela questão, né? Porque de um lado nós temos os militares que estão subordinados diretamente ao presidente da República, ao Executivo Federal, via Ministério da Defesa, e do outro nós temos a Polícia Federal, que apesar de ser independente e ter a sua autonomia, está subordinada ao Ministério da Justiça. E quem é o ministro da Justiça? O senhor Flávio Dino, né? Então fica aqui o questionamento, será que o Flávio Dino não está interferindo nessas operações? Porque algumas semanas atrás eu trouxe para vocês uma matéria da velha mídia, inclusive. Então, se for acusar de fake news, acusem a velha mídia. Globo, Folha e afins, né? Tudo farinha do mesmo saco. Dizendo que o Flávio Dino até teria nomeado uma operação da Polícia Federal. Então, se ele está até nomeando uma operação da Polícia Federal, quem garante que ele não está determinando, por exemplo, os dias que essas operações estão se desdobrando, né?
E se ele está escolhendo os dias, as datas e tudo mais, quem garante que ele não está determinando outras questões? O engraçado é que a velha mídia passou os últimos 4 anos acusando o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, sem nenhum indício. E agora que nós temos aí vários indícios, a velha mídia está calada, ninguém está falando nada, né? O desgoverno tem autorização para fazer tudo, não é? É realmente lamentável essa situação. Mas se isso está acontecendo, é preocupante, porque é o governo federal que está causando esse atrito entre Polícia Federal e Forças Armadas, não é? Continuando aqui. A desconfiança de militares sobre a PF, porém, reflete como a relação vai mal, avaliam os governistas. Diante dessa constatação, o ministro José Múcio, da Defesa, e militares têm atuado para minimizar as rusgas, não é? Integrantes da cúpula do Exército reclamam, por exemplo, que em 3 de maio, quando o presidente Lula se encontrou com o alto comando e anunciou que o general Marcos Antônio Amaro assumiria o GSI, a Polícia Federal realizou uma operação que prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Também apontam que, horas antes de Lula anunciar o investimento de 53 bilhões do novo PAC para as Forças Armadas, em 11 de agosto, a pauta havia se tornado a operação contra o general da reserva Lorena Cid, pai de Cid, pela suspeita de participação no caso das joias. Olha só. Militares ainda reclamam que no Dia do Exército, em 19 de abril, tenha sido marcado pela divulgação das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto pela CNN Brasil, referentes aos ataques do 8 de janeiro. E, na ocasião, eu trouxe até um vídeo para vocês expondo essa questão. Como é que essa gente tem acesso a tantos vazamentos assim, né? Essas imagens estavam sob sigilo. Como é que a CNN teve acesso? Então, fica aqui o questionamento. Será que não foi alguém do próprio governo que cedeu essas imagens, que vazou essas imagens? Porque certamente eu acredito que as Forças Armadas não foram, né? Então, assim, a gente está vendo realmente tudo acontecer. E é lamentável, é ruim para o país, né? Esse ano parece que a Polícia Federal não vai participar do desfile do 7 de setembro, né? Olha só, a Polícia Federal não participará do desfile de 7 de setembro de 2023. E realmente vai ser difícil de acompanhar porque vai ser um desfile, eu estou me referindo na capital federal, né? Um desfile esvaziado, que vai ter ali a presença dos militares, do governo, né, e dos seus apadrinhados, né? Então a gente vai ter ali assessores, familiares dos membros governistas, familiares dos assessores e tudo mais. O público em geral não vai, porque o público de esquerda nunca foi patriota, nunca compareceu no 7 de setembro. E mesmo que o Lula esteja na presidência agora, eu não vejo que realmente o público vá lá para prestigiar. Talvez até vai, né, os militares e o próprio Lula. Aliás, eles estão tomando medidas aí nesse sentido, para evitar aí as vaias que eventualmente o Lula possa tomar, porque ele também vai desfilar nesse dia, na quinta-feira, né? É realmente lamentável. E para finalizar, nós temos aqui uma outra matéria mostrando aí a indignação de um general quanto ao Lula. Veja só. General demonstra indignação por obrigação de prestar continência para Lula. Prestando continência para ladrão, né? Então, esse general da reserva teria dito isso aí, né? Segundo fonte aqui da revista Sociedade Militar, tá? Olha só, visivelmente irritado com a perda abrupta de status das Forças Armadas, que considera injusta, Chagas é mais um militar da reserva que não se conforma com a insatisfação da sociedade em relação ao comportamento dos militares nas Forças Armadas nos últimos anos, né? Abre aspas, não é missão constitucional das Forças Armadas fiscalizar atos do judiciário e muito menos a iniciativa de apontar, corrigir, processar e punir os seus excessos, erros e crimes. Ele tá certo, né? Na minha opinião, já falei muito aqui sobre isso, o maior erro, o maior problema do Brasil hoje é o Senado, né? E o Brasil ainda não tinha acordado totalmente em 2018. A gente elegeu o presidente Bolsonaro, fizemos o certo, mas não elegemos ali um bom Senado, tá? Porque 54 cadeiras que foram colocadas lá em 2018, dessas 54 a gente elegeu, sei lá, 10, 15 que eram alinhadas ao Brasil. Então a maioria do Senado que está lá hoje ainda, e o mandato de senador é de 8 anos, por isso que muitos que foram eleitos em 2018 ainda estão lá, a maioria que está lá pelos seus próprios interesses e não pelos interesses da população em geral. E se nós tivéssemos lá maioria que estivesse realmente interessada em defender a sociedade, em defender a lei, em defender a Constituição, mais da metade das arbitrariedades que foram cometidas ao longo dos últimos anos, aí, principalmente por parte específica do judiciário, não teriam acontecido.
E todo o desgaste que as Forças Armadas sofreram até agora também não teria ocorrido. Essa é que é a questão, né? Mas se Deus quiser, a gente vai remediar, vai corrigir essa situação em 2026 e as Forças Armadas voltarão a ter aí o prestígio que merece e que sempre tiveram. E se Deus quiser, a gente vai voltar às ruas para comemorar a nossa independência, tá, pessoal?